De volta com o nosso terceiro e último bloco, agora com a pergunta do professor Eliseu. Olá, Braz. Bem-vindo aqui ao nosso grupo de professores, alunos. E é sempre bom ter um convidado assim tão chegado da gente. Muito obrigado pela sua presença. Você fez alguns relatos bem interessantes de extremos, no meu ponto de vista, né? O que é tangível, o que é intangível, Oriente, Ocidente, analógico, digital. Qual que é a palavra do momento? Metamorfose? Olha só, não é? Como é que a gente resolve essa equação? Talvez uma inequação, talvez sem resolução, não é? Talvez a gente está quebrando a cabeça com essa matriz, e aí você usou uma palavra que eu achei, olha, desculpa, mas maravilhosa, funcionalidade. Qual que é a palavra do momento, Braz? Dá uma dica para nós. Palavra do momento? Para os profissionais. Olha, se eu tivesse, deixa eu te falar uma coisa, só para você entender. Se a gente tivesse um tom musical, né? Eu ia sugerir que a gente trabalhasse agora em Si menor. Si menor. Entender? Sim, Si menor, com sétima, nona aumentada e quinta diminuta. Mas nós estamos no contexto, no seu contexto. Sim. Que tom que nós pegaríamos agora? Acho que um Dó sustenido menor com sétima. Nossa, podemos pôr aumentada nele? Pode, sim, um diminuto talvez. Exatamente. Mas o que você sugere para nós, nesse contexto tão diverso, nessa disputa, né, dessas extremidades, o que a gente busca, Braz? Então, e deixa eu só colocar mais uma pimenta na pergunta do Eliseu, e levando em consideração ainda o cenário político global que a gente está vivendo. Então, eu acho que a conclusão ou a estagnação é a morte, né? Então, por isso que eu falo metamorfose, né? Eu amo Raul e eu acho magnífico, né? A metamorfose ambulante. Eu acho que nós temos que ser isso, sabe? Assim, a empresa precisa ser isso. O dia ele amanhece de um jeito e termina de outro, né? O sol, ele, sabe? Assim, nem mesmo o sol está sempre no mesmo lugar. O sistema solar está em movimento, a galáxia está em movimento. Por que nós, seres humanos ou empresas, a gente pensa que o nosso consumidor é estático? Ou porque nós, como designers, pensamos que a nossa carreira é estática, é analógica, ou é digital? Talvez seja outra coisa amanhã, né, que ainda não apareceu. Então, essa capacidade de se adaptar, de evoluir e mudar, ela é essencial para a nossa vida, né? Então, eu nem sei quantas vezes eu mudei no último ano, em termos de como profissional, como pensador. Eu simplesmente estou sempre muito aberto às evidências que o mundo aparece. Eu gosto muito de um filósofo cristão, ele chama William Lane Craig, ele é um apologista, e quando perguntaram para ele se ele acreditava em extraterrestres, ele disse: estou aberto a evidências, não é? Então, eu acho que tanto a fé quanto a vida, você tem que estar sempre aberto a evidências, porque se você tem crenças por demasiada sólidas, elas podem ser muito abaladas, de repente, com o que chega para você de novo, não é? Se você pensa que o analógico é eterno, se o digital aparece, você entra em depressão, não é? Então, você está pronto para evoluir e pensar diferente a cada manhã, eu acho que isso muda muito. Eu mesmo, o Marcilão falou do cenário político. Eu me considerava uma pessoa de direita há 4 anos atrás. Eu me pensava uma pessoa de direita. Mas com o que acontece na direita hoje, eu não me identifico com isso mais. Isso não me representa, né?
E eu entendi que o que eu me pensava de direita era baseado num estereótipo muito frágil, né? Assim como você dizer que você acredita em ação social, ou seja lá o que for, você seja automaticamente colocado no espectro da esquerda, né? Brincando com essa polarização de esquerda e direita mesmo. Eu acho que tanto você consegue enxergar benefícios tanto numa esquerda saudável quanto numa direita saudável, não é? Eu acho que doente é o ser humano, mas as ideias por trás de cada um dos espectros, elas podem ser colhidas e a gente vem com algo novo. Agora, hoje, falando em mudança, hoje talvez eu seja o mais extremista dos esquerdistas, de acordo com o critério que está sendo proposto hoje no Brasil atual, ou nos Estados Unidos até. Então, basicamente é isso. Política é muito complicado, a gente tem que medir muitas palavras para dizer, mas basicamente isso, assim, eu simplesmente eu estou aberto às evidências e eu quero que me convençam sempre do contrário do que eu penso, e assim eu consigo chegar sempre num resultado melhor, ou numa pessoa melhor, ou num designer melhor, ou numa empresa melhor. Quando eu falei que eu era de direita 4 anos atrás, mas não é ser de direita, era se perceber como direita, até que você tem uma perspectiva um pouco mais assustadora do que é a direita. Não, tranquilo. Bom, Braz, deixa eu te fazer uma pergunta que ela vai um pouquinho, eu acho que na contramão do que a gente vem discutindo, né? A gente caminha sempre numa direção positiva, e eu acho que é bom dar uma pitadinha de frustração, né? A gente sabe que o branding, ele ajuda, né? Colabora bastante na construção de percepções que, na maioria das vezes, nem sempre são positivas, né? E essa construção de percepções, na maioria dos casos, é sobre empresas, produtos, serviços, né? E eu queria focar, talvez, que nas situações em que essas percepções não correspondem adequadamente à promessa da marca, né? Ela pode prometer muito e entregar pouco ou quase nada. Como lidar com essas situações de frustração, de contradições, de promessas não cumpridas? Como é que fica isso, desde a sua visão? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer com o consumidor é ele se frustrar com a sua marca. Então, por exemplo, se você vende um McDonald's, se você vende um sanduíche com hambúrguer vegano super bem elaborado, e aí de repente você chega lá e é aquilo, você vai se frustrar. Mas se você vende que você é um fast food, e é o que você você pode até não gostar, mas você não se frustra. Então eu acho que você vender aquilo que não é real é um dos principais pecados que uma empresa pode cometer, porque você vai criar uma expectativa, uma percepção de que nunca vai ser cumprida, e vai passar muito longe daquilo que a pessoa estava esperando. Por exemplo, você entra num restaurante. Você vai num restaurante, você olha a fachada, aí ele tem lá uma fachada renascentista, né, tudo muito bem bonito, pinturas lindas, e tem todo aquele aspecto assim, bem italiano, né? Aí você pensa, e o nome vai ser, sei lá, Matarazzo, né? Matarazzo. Aí você entra lá e aí você vê que o menu inteiro ele é à base de bacon. Só bacon. Tem gelé de bacon, hambúrguer de bacon, bacon e batata frita. Você nunca mais volta nesse lugar, porque você não estava preparado para isso. Agora, se você vai num lugar que chama só bacon e tem um bacon no topo e come o mesmo cardápio e é oferecido para você o mesmo cardápio, você vai sair de lá maravilhado, porque você escolheu entrar lá e você estava preparado para aquilo. Então, a empresa, e eu falei isso mais cedo, a empresa que não vende verdade ou algo parecido com a verdade, ela está fadada a
curto prazo de sucesso. Porque você pode até enganar algumas pessoas por um pouco tempo, mas você não engana todo mundo por um longo tempo. Então, existe uma frase, uma frase mais ou menos nesse sentido aí. E para o brand é a mesma coisa. Você engana a pessoa 1 ano, 2 anos, mas já sai um documentário sobre a sua empresa no Netflix. Ótimo, muito obrigado, Brás. Foi esclarecedor. Bom, e com esse momento gastronômico e reflexões filosóficas profundas, nós encerramos o nosso Hangout dessa semana. Brás, muito obrigado por ter aceito esse nosso convite. Foi um papo muito interessante, esclarecedor, tá bom? Esperamos contar com você em outras oportunidades. Pessoal, eu agradeço muito. Pode falar. Agradeço muito a todos vocês. Obrigado aí por escutarem a minha prolixidade. E peço desculpa aí se deixei alguma resposta sem ser respondida. E é isso. Muito obrigado. Tá ótimo. Nada de prolixidade. E, pessoal, não esqueçam de curtir o nosso blog, acompanhar o blog, seguir as nossas redes sociais, compartilhar para todo mundo, fazer a palavra de PP para quê rodar pelo mundo. Tá bom? Até mais, pessoal. Isso aí. Valeu. Tchau.